Meus irmãos em Cristo, a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a este vídeo no qual iremos explorar a Bíblia para nos revelar duas coisas que Deus não perdoa. Sim, eu disse duas coisas, ou então podemos dizer dois atos, dois pecados que Deus não perdoa. Então fique comigo até o final, porque o último que eu vou revelar para você é o mais cometido e é mais negligenciado. Mas o impacto que cria na vida espiritual das pessoas é monstruoso e perigosíssimo. Eu sou José Tomoceno do canal Minuto Espiritual e se você gosta de conteúdos religiosos, subscreva-se já aí neste canal e deixa o seu like para conectarmos corações através da fé. Muitas pessoas se perguntam se existem limites para o perdão de Deus e como isso pode impactar na vida espiritual. Então hoje eu irei revelar para você esses dois itens, esses dois pecados, esses dois atos que Deus não perdoa. O primeiro é o mais conhecido, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é frequentemente citada na Bíblia Sagrada como um dos pecados graves. E para quem cometer este pecado, a Bíblia diz com clareza e profundidade de que não terá o perdão nem hoje e nem no futuro. Essa expressão foi pronunciada com o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, e foi registrado isso no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Vamos ler essa passagem bíblica. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora e nem no futuro. Mas o que é isso de blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo refere-se à rejeição consciente e deliberada da obra de Deus nas nossas vidas. Deixe-me falar isso de forma mais prática. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo as obras que foram feitas por Deus. Claro, por Espírito Santo. É quando Deus opera na vida de alguém, talvez curando uma pessoa, demonstrando o seu poder, transformando a vida dessa pessoa, e você entrega isso ao diabo e você diz que isso só ocorreu pela manifestação dos poderes ocultos. Isso é que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, isso quase sempre acontece. As pessoas se divertem falando isso, as pessoas se acham ser sábias falando isso. Mas uma coisa que devem saber é a seguinte: você pode ir até o inferno por causa disso. Porque isso é desacreditar no poder do Espírito Santo. E também é coroar ao diabo como o rei dos milagres. E é perigosíssimo. Jesus Cristo revelou isso, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado grave e que não merece perdão, no momento em que ele acabava de curar um homem endemoniado, que era cego e mudo. Depois dele ter curado esse homem endemoniado, cego e mudo, os fariseus apareceram e disseram que não, ele só faz isso porque nele existe o príncipe dos demônios. Ele só consegue expulsar os demônios porque nele tem o príncipe dos demônios. É por essa razão que tem autoridade para dizer esses outros demoniositos que saem, porque nele, o demônio que está nele é grande. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a obra que Jesus Cristo havia feito naquele momento, eles atribuíram ao diabo, que foi o diabo quem fez. Foi um príncipe dos demônios quem fez. Foi o Belzebu que fez. Em vez de atribuir isso ao verdadeiro dono dos milagres, que é o Espírito Santo. Então Jesus disse isso: tenham cuidado. Porque qualquer pecado que o homem cometer pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão nem hoje, nem nunca mais. Essa não é uma atitude que somente ignora a presença de Deus, mas também nega-o diretamente. Preste muita atenção, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é você dizer que certo ensino de um pastor ou qualquer homem que diz ser homem de Deus está fora do contexto bíblico, não.
ou dizer que as suas práticas fogem dos princípios bíblicos. Não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque isso acontece quase frequentemente. Existem pessoas que se dizem ser homens de Deus, mas através dos frutos deles, através das coisas que eles fazem, o ensinamento que fazem, as práticas que fazem, não lhes dignifica como filhos de Deus, não lhes caracteriza como filhos de Deus. Então, você reconhecer que isso é proibido na Bíblia Sagrada, mas ele faz, ou este ensinamento está errado, e ele ensina assim para as pessoas, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Nos dias atuais existem muitas pessoas, muitos homens assim, que dão ensinos errôneos, que parecem foram inspirados por demônios ou pelo próprio diabo. Então você dizer que isso está errado não é o que está escrito na Bíblia Sagrada, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Ao contrário disso, é um despertamento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é Deus manifestar algum poder, Deus operar algum milagre e você dizer que isso só é possível acontecer quando os poderes ocultos estão envolvidos. Ou dizer que não, isso foi o diabo quem fez. Isso sim que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir ao diabo as obras feitas por Deus. Daqui vamos ao segundo ponto, a segunda coisa que Deus não perdoa. Mas antes eu gostaria de lembrar a você para deixar a sua subscrição aí, subscreva-se e deixa o seu like para me ajudar a crescer. Então, a segunda coisa é a falta do perdão. A falta do perdão é considerado como um pecado sério e essa atitude pode trazer grandes prejuízos. Ou então podemos dizer que isso pode levar a grandes consequências espirituais graves. A Bíblia Sagrada enfatiza a importância do perdão em várias passagens bíblicas. E sem querer esconder isso para você, o perdão é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada e é uma das virtudes que um cristão deve sempre ter dentro do seu coração. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque, se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Nesta passagem bíblica, é possível compreender que Deus perdoará os nossos pecados, as nossas ofensas, se nós perdoarmos aos outros as ofensas que eles têm feito para conosco. E a Bíblia diz mais que, se nós não perdoarmos aos outros aquilo que eles têm cometido contra nós, então o Senhor, o nosso Deus, não nos perdoará. Os outros versículos importantíssimos que nos ensinam este facto são os versículos 25 e 26 do livro de Marcos, capítulo 11. Vamos ver como está escrito. E, quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Isso quem disse foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que quando estivermos orando e nos lembrarmos que alguém necessita do nosso perdão, então devemos primeiro perdoar a esta pessoa e depois continuamos com a nossa oração. Só assim o nosso Pai irá nos perdoar também as nossas ofensas, os nossos pecados. Então nós recebemos o perdão de Deus quando perdoamos aos outros. A falta do perdão faz com que nós também não sejamos perdoados. Como é que você vai pedir uma coisa que você não tem o prazer de dar a outros? Um dia, Jesus Cristo contou uma parábola interessante que está escrita no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 até 35. Nós não vamos ler porque é extenso demais, mas vou resumir aqui a parábola que ele contou. Jesus disse: certo rei queria acertar as contas com os seus servos. Daí lhe trouxeram um que lhe devia uma grande quantidade de prata. E como este servo não tinha como pagar, o rei disse para que ele e toda a sua família fossem vendidos para pagar a dívida. Aquele servo prostrou-se implorando pela paciência e misericórdia. Então o rei se compadeceu dele, sentiu compaixão dele e cancelou a dívida, anulou a dívida, que você não precisa mais pagar nada. Mas este servo que foi perdoado, depois de ter saído daí, ele foi ao encontro de um outro servo, o colega dele, que também lhe devia uma pequena quantidade. E ele foi sufocar a esta pessoa, obrigando a ele para que pudesse pagar-lhe a sua dívida.
Aquele seu colega que lhe devia implorou muito pela paciência, pela misericórdia, mas esse servo não quis lhe perdoar, assim lhe colocou na prisão. Um dos outros colegas saiu e foi contar ao rei que aquele homem que você perdoou, que cancelou a dívida, que anulou toda a dívida, assim ele foi encarcerar outro servo que lhe devia uma pequena quantidade. Então o rei mandou chamar aquele homem e disse: mas como que você tem essa coragem de colocar na prisão alguém que te deve pequena quantidade, enquanto eu anulei uma grande dívida que você tinha, uma grande quantidade de prata que você tinha por me pagar? Eu perdoei a você, eu cancelei a dívida. E você foi sufocar e aprisionar alguém que te deve pequena quantidade. Você não consegue perdoar também? Não consegue fazer o mesmo que eu te fiz? Então o rei reativou aquela dívida que ele tinha de uma grande quantidade de prata. Por quê? Porque ele não conseguiu perdoar o outro. Isso é interessante. E Jesus Cristo terminou essa parábola dizendo o seguinte, no versículo 35. Vamos ler, só o 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Isso é forte, isso é muito forte. Portanto, fica aí a dica. Se você não perdoa, também não será perdoado. Portanto, devemos ter o perdão como um estilo de vida nosso. Devemos sempre perdoar e optarmos pela reconciliação com os nossos irmãos, com aqueles que nos têm ofendido. Mas esse perdão deve ser um perdão sincero, não um perdão só falado pela boca enquanto dentro do coração está ardendo. Porque Deus não é como eu e você, que nós conseguimos ser enganados com a aparência da pessoa, com o aspecto físico, com a expressão facial da pessoa. Não, Deus olha o coração. Você pode usar uma máscara de felicidade, uma máscara de que está contente. Se dentro de você está ardendo, Deus sabe que você está em chama. Então devemos perdoar com sinceridade. Então, recapitulando, são esses dois: a blasfêmia contra o Espírito Santo e a falta do perdão. Isso pode fazer com que Deus não nos perdoe os nossos pecados. Se você conhece outros pecados que não merecem um perdão, que estão na Bíblia Sagrada, pode escrever aí nos comentários. E se você não conhece, então digita amém. Escreva amém nos comentários. Quero lembrar mais uma vez para que você se subscreva no canal, ative o sino das notificações, comente e compartilhe este vídeo. Isso estará ajudando-me. Não vai gastar nada, não custa nem um centavo para fazer isso. Que Deus abençoe a sua família, o seu emprego, os seus estudos, o seu negócio e até o próximo vídeo para conectarmos corações através da fé.